Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre economia criativa no século XXI com o Joaquim Cartacho, que é superintendente do Sebrae Ceará. Tudo bom, doutor Cartacho? Como é que o senhor está? Tudo bem, como é que você está, Kélia? Tudo em paz? Estou bem, estou em paz. Coisa boa ter o senhor aqui mais uma vez nos Cenários com a gente. É um Opa, prazer. eu que agradeço aí o convite. Muito bem. Doutor Cartacho, para começar, o senhor poderia nos contar sobre como a economia criativa evoluiu ao longo dos anos e quais são as características predominantes desse setor no século XXI? Olha, a minha opinião é que a economia criativa ela tem uma característica muito peculiar, porque como a matéria-prima dela é a criatividade, né, ela vive em permanente, não é nem evolução, que chama de ebulição, né? Em todo momento a gente encontra aí a- alguma coisa nova, né? E é da natureza desse tipo de economia, né? E ela surge dentro do contexto do que no século XXI, né, começou a se chamar das economias emergentes, que vem a economia criativa, a energia azul ou circular, né, as energias compartilhadas, as energias, desculpa, a economia, a economia compartilhada. Então, tudo isso vem nesse processo que é, tem, vamos dizer, o início aí no final do século XX, né, anos 90, surgimento surgimento do mundo digital por aí, mas a grande consolidação disso vai se dar a partir dos anos 2000. E a aceleração desse processo, né, vai ocorrer, por um lado, infelizmente, por outro, felizmente, ou positivo ou negativamente, no período, no período da pandemia, né, onde a tecnologia digital contribuiu muito para que essas economias emergentes elas pudessem, né, chegar a um maior número de pessoas. E a economia criativa vai, né, vamos, vamos dizer assim, navegando nesse processo. Mas é economia. Se é economia, tem que ter produção, distribuição e comercialização, né? São produtos, né? E só que aí a matéria-prima dessa economia é a criatividade. Portanto, é o ser humano. O ser humano. Com quem faz a economia criativa é o ser humano. É, a inteligência artificial, que está aí agora chegando de forma muito intensa, ela só opera a sua inteligência se o ser humano for lá e utilizá-la como uma ferramenta, hoje uma ferramenta que está se consolidando, importante aí, e que tem impactos positivos e também negativos no campo aí da economia criativa. Verdade, concordo. E quais são os impactos culturais e sociais da economia criativa, né? Fala para a gente como que ela contribui para a identidade e o desenvolvimento das comunidades locais e globais também. Olha, no campo aí das comunidades locais, que é onde eu atuo de forma mais intensa, a partir aqui da superintendência do SEBRAE, né, os aspectos são muito positivos. Primeiro, porque como a gente trata dentro do contexto da economia criativa, isso nos faz, né, ser mais vigorosos, ser mais intensos do ponto de vista da formalização, né? A economia brasileira tem um problema grave na formalização, né? Os números aí indicam que cerca de 70% da nossa economia ela está no campo informal, está no campo informal, né? E a economia criativa está aí neste bojo, nesse processo, né? Ou nesse contexto aí econômico. Então, mas a partir do momento em que começa a se trabalhar projetos estruturados, né, de economia criativa, a formalização, né, aqui para o Sebrae é fundamental, né? Se o empreendedor criativo ele não tiver formalizado, nós temos muita dificuldade de atender. Podemos até atender do ponto de vista de sensibilizá-lo, né, para a formalização, para a organização do negócio em cooperativas,
ou em redes de compras coletivas. Entretanto, né, entretanto, o atendimento estruturado, de médio e longo prazo, eu preciso que ele se formalize. Então, a gente tem trabalhado muito aí nesse processo. O SEBRAE tem uma associação chamada ABASE, que é a Associação Brasileira dos SEBRAES. E essa associação no Nordeste, ela é regionalizada, então a Base Nordeste, nós desenvolvemos um projeto de economia criativa do Nordeste, onde eu coordeno esse projeto desde que ele foi lançado, nós já vamos aí para a 13ª edição. Na estrutura desse projeto, nós temos equipamentos de apoio à economia criativa. Eu posso citar, né, o Colabore, lá em Salvador, né, que é um equipamento de capacitação para negócios criativos, desenvolvidos pelo Sebrae da Bahia. Temos em Caruaru, naquele, naquele território da moda popular, temos o Armazém da Criatividade, que é também um belíssimo equipamento de apoio à melhoria da qualidade desses produtos aí do que eu chamo da moda popular, que abastece aí, né, os nossos mercados, as nossas feiras, os nossos centros tradicionais com esse tipo esse tipo de produto. Então nós temos equipamentos, tem outros, né? Nós temos os eventos, posso citar aqui o Mobiliza, que se dá em São Luís, que é uma mobiliza todas as linguagens, né, O nome já culturais, está dizendo, artísticas, né? o nome já diz, né? É, lá em São Luís. Em Natal, nós temos a Vila Criativa, que é um território em Ponta Negra, né, que reúne artistas de diversas linguagens, que vão de artesãos, artistas plásticos, literatos. Tá? Então, esse, nós temos os equipamentos, temos os eventos e temos os editais de apoio a negócios criativos. Aqui mesmo no Ceará, nós temos um jovem arquiteto, o Léo Ferreira, né, que desenvolveu o design de uma cadeira com base nos tamboretes de jangadas, né? E esse produto dele já recebeu premiações brasileiras e internacionais, né? É um produto importante aí para, para o projeto. E esqueci de falar do Ceará, do evento da nossa Festa Literária do Cordel, que faz parte do projeto de economia criativa do Nordeste. É um, é um projeto que o Sebrae Ceará desenvolve com a Academia Brasileira de Letras, com o objetivo de valorizar o cordel, né? Colocar o cordel não como uma peça folclórica, mas como literatura brasileira. E estamos aí, um dos eixos de trabalho desse projeto é que o material pedagógico do nosso sistema educacional também adote o cordel, né, como uma linguagem que pode ser utilizada nos livros, nos materiais didáticos. Muito bem. E o senhor estava falando no início sobre a questão da evolução da inteligência artificial, né, no uso da inteligência artificial. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como que essas rápidas mudanças tecnológicas, né, inteligência artificial, internet das coisas, né, como que essas tecnologias estão influenciando a economia criativa e quais são as principais inovações que que estão moldando esse setor, né? Primeiro, assim, aqueles mais conservadores, mais tradicionais, se assustam com, com esse tipo de inteligência artificial que você vai lá, faz uma pergunta ou escreve um artigo sobre economia criativa. Aí ele vai lá e escreve. Aquilo não é um artigo, aquilo é só vamos dizer, como na linguagem aí, jornalística, é um copião, né? Um monstro, né? A partir do qual você pode começar a trabalhar, a refinar, né? E você pega essas plataformas de inteligência artificial, no final do texto ele diz, olha, nós podemos errar, portanto, corrija, verifique, né? Não é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas assusta
Mas tem muita gente que Assuste faz. uma parte. Né? Não, tem gente que faz aí já sabe que vai se dar mal, que vai se dar mal. E tem aqueles que já são mais é, inovadores, né, que utilizam isso aí como uma ferramenta. Né? Então, esse é um aspecto que influencia muito aí, ou que tem um impacto que eu considero positivo no campo no campo da economia criativa. Aliás, eu considero positivo no campo geral da vida sociocultural, da vida econômica, essas novas tecnologias. Mas no campo aqui que a gente está tratando, acho que é uma ferramenta importante. Como são as plataformas, né? Eu aí andando aí pelo interior do Ceará, discutindo essa questão do empreendedorismo, dos pequenos negócios, né? Eu sempre digo que se o seu negócio não couber num smartphone, ele vai ter muita dificuldade de sobreviver, de sobreviver, né? Ou seja, se os negócios, se os pequenos negócios não se inovarem, não entrarem aí num programa de inovação, e isso significa entrar no mundo digital, as dificuldades são muito grandes para que ele consiga é, sobreviver aí nesse mundo aí da economia, da competitividade, né? Mesmo com os novos arranjos da economia compartilhada, mas de qualquer forma, algum tipo de disputa de mercado de consumidor é, irá, irá, irá ocorrer. E o e-commerce, que hoje é algo, né, que cada dia se expande e se, e se consolida e se consolida mais. E isso, por exemplo, impacta nesses setores inovadores, mas impacta também nos setores nos setores tradicionais, né? A loja que vai, na minha visão, pelo que eu tenho visto aí, a loja que vai se constituir no mercado do varejo, né, é a loja que vira um showroom. Você vai naquela loja porque você deseja experimentar, né, aquele objeto, saber se ele atende aí o tamanho para você pegar, ter alguma atividade sensorial com ele. Aí você não vai comprar, não vai fazer a compra. Eu já penei nisso aí, né? Eu estava querendo comprar um determinado, um determinado objeto e só ia nas lojas, nas grandes lojas, que só vendia aquilo se fosse pela internet. Eu digo, não, mas eu quero ver como é que. Bom, aí fui numa determinada loja de mesmo, e estava lá, era um showroom, né? Peguei no objeto, andei com o objeto, fui para lá, vim para cá. Aí ele disse, opa, pode embalar que eu vou levar. Ele disse, não, esse aqui é só o mostruário, vai receber em casa pelo, vai ser entregue lá, você paga aqui e tal. Então, isso é um novo mundo que está pronto já está consolidado? Não, ele tá em movimento. E como eu tenho um avanço muito grande nesse mundo aí da tecnologia, do mundo digital, né? Então essas coisas tendem a ter transformações permanentes. Sim, sim. E como que a economia criativa contribui para o PIB brasileiro atualmente? Com a participação dela no PIB? Aí eu acho que tem uma boa contribuição. Apesar, hoje, acho que vou ver se eu me lembro aqui, mas a última pesquisa da Fijan, da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, né? Esse número aí estava perto de 3%, a participação da economia criativa. Mas a economia criativa nós temos um problema a resolver no curto prazo, é a questão dos dados. Nós ainda não temos dados, né, que, robustos que possam fazer com que a gente tenha uma política do desenvolvimento da economia criativa com base nos dados, né? Eu sou daqueles que, assim, quando você não tem o dado, o que você fala é achismo. É preciso ter o dado para. Né? Então, a gente tem uma debilidade. O Sebrae tem dado uma contribuição nisso aí, né? A gente tem buscado mapear, por exemplo, os negócios criativos, verificar como é que eles funcionam,
média de faturamento. Então, tudo isso ainda é algo que a economia criativa precisa ter bem organizado para que a gente possa aí ter um desenvolvimento desse segmento econômico com robustez e com informações é, sustentáveis, né, que possam fazer com que haja melhoria nos serviços que ela presta. Certo. E quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais e empresas na economia criativa hoje? Ó, primeiro, a formalização, que eu já tinha comentado. Né? Esse é um desafio fundamental. Né? O, quer dizer, o criativo, o empreendedor criativo, ele fazer a formalização. Segundo, ele ter capacidade de precificar o seu produto. A gente fez aqui, em 2016, nós fizemos aqui um seminário com os microempreendedores individuais criativos, né? E tem vários depoimentos. Eu lembro muito do depoimento de um escultor que disse que tinha vendido uma escultura dele na semana passada, semana anterior ao seminário, por R$ 300. Quando ele recebeu o dinheiro, ele achava que ela valia, sei lá, 700. Então, isso é ainda não está organizado como é que se precifica isso. Porque o preço da economia criativa não é só o objeto. Né? Você pega uma escultura de ferro, é fácil você quantificar. Gastei tanto de ferro, gastei tanto de tinta, isso custa X. Mas quanto é a criatividade que está no campo dos bens imateriais? Né? Quanto é isso? Quanto é para. Né? Aí entra a Eu questão sou do preço e do valor, né? isso, eu sou arquiteto. Então, como é que eu cobro o projeto? Aí eu tenho. O meu escritório tem luz, tem secretária, tem manutenção, então isso aí custa tanto. Mas a criação do projeto, isso é que a gente vem buscando aí desenvolver, dar uma contribuição para isso, desenvolver uma metodologia que possa precificar, né? Se você vai no campo, se você vai no campo, vamos dar um campo aqui da música, né? Isso fica mais claro, porque aí é o sucesso que precifica, né? Então, se eu já sou um nome que agrega milhões de pessoas, o meu show é um preço. Né? Se eu ainda não cheguei nesse patamar, ele tem outro preço. Então, isso, isso é um desafio, isso da precificação que a gente precisa enfrentar. E o outro grande desafio que eu acho é da gestão do negócio criativo. É algo que a gente encontra muita dificuldade, porque né, tem, essa, tem esse mito, ou sei lá, essa lenda, né, que o artista não sabe, não, não é racional para gerir os seus, os seus negócios, né, e sempre precisa de alguém, é voador e tal. Né? Eu considero que isso é mito. Né? É uma questão só de é, ele se, o artista se, se vê como um agente econômico, que o que ele faz tem mercado, né? A não ser que ele seja um artista diletante. Eu faço pintura, faço poesia para mim, mas se ele fizer poesia, ele tiver sobreviver daquilo, né? Aquilo tem que ser um produto um, que entre na rotina dos produtos que são comercializados. Ou vai ser comercializado por ele, ou ele vai estar à frente disso, ou ele vai ser um escritor contratado por uma editora. E aí é outro tipo de negócio. Né? O que a gente está discutindo aqui são os negócios criativos, esses que são feitos pelos próprios empreendedores criativos. E agora falando aqui um pouco do Sebrae, você pode falar para a gente como que ele atua no setor da economia criativa e de que forma ele pode ajudar esses artistas, esses empreendedores e até as empresas também que trabalham nesse setor? Ó, nós temos uma unidade aqui que trata disso, né? Que trata da economia criativa. E a gente busca aqui fazer uma conexão com o turismo. Né? Eu vivo dizendo aí nos encontros, nos debates, nas discussões, nas entrevistas, que o corpo do turismo é infraestrutura e promoção. A alma do turismo é a economia criativa. Então,
o turismo e a economia criativa eles têm aí uma conexão muito intensa, e muito intensa. E aqui a gente busca encontrar no turismo, né, nichos de mercado para os, os produtores da economia criativa, os empreendedores criativos. Né? Tem para a rede hoteleira é um belo showroom de economia criativa. Né? Nós temos hotéis aqui em Fortaleza, por exemplo, que a recepção é um grande showroom. Tudo aquilo que está pendurado na parede, a cadeira, aquilo é. Você compra. Se o cliente quiser, ó, essa cadeira aqui, compra. E compra, embala, leva. Né? Assim que tira, vem outra cadeira e é colocada no lugar, ou o quadro que atraiu lá o visitante. Né? Então, essas são formas de trabalharmos aqui com os nossos empreendedores criativos, né? As nossas feiras, né? As feiras que nós promovemos, que nós participamos, sempre tem esse segmento da economia criativa como algo, uma participação intensa, que envolve aí os empreendedores criativos, um setor tradicional que para nós é muito importante, que a gente vem trabalhando a inovação, que a gente chama aqui da inovação da tradição, que é o artesanato, que é o artesanato. E é né, que para nós aqui cearense é um segmento da economia criativa muito, muito importante. Então, as feiras, os eventos são, são outras atividades que nós utilizamos para promover e estimular a economia, a economia criativa. E, como eu disse anteriormente, temos os nossos editais, né? Os editais de apoio aos empreendedores criativos. E considerando essas rápidas mudanças na tecnologia e no mercado global, quais são as suas previsões para o futuro da economia criativa e quais são os principais fatores que moldarão o setor nas próximas décadas? Olha, eu acho que a economia criativa ela vai assumir um papel hegemônico no panorama local, regional e também global. Né? Países na Europa onde isso aí já é fato consumado. Né? Fato consumado. País como Portugal, isso aí já economia economia criativa, turismo, né? E inovação né? Estão moldando aquele país. E outros países também estão nessa linha, né? Porque vai se associar também aí a gastronomia, é outro segmento, vamos chamar assim, tradicional da economia criativa, mas que vem, né, tendo um processo de inovação também muito intenso, né? E a minha professora Tânia Bacelar, né, vive dizendo aí nas suas palestras que ó, a economia criativa vai tomar conta, vai tomar conta. Então, precisamos ter né, o devido olhar sobre sobre essa, essa economia, porque ela mobiliza pessoas, mobiliza consumidores, empreendedores, né, gera emprego, gera trabalho e gera renda. Né? Com todas essas dificuldades e esses desafios que a economia, que a economia criativa tem no Brasil, já sinalizar aí que ela está em torno de 3% do PIB brasileiro, para mim é um indicador do tamanho que essa economia pode chegar. Muito bem. E agora, para encerrar aqui os nossos cenários, eu convido o Dr. Cartacho para fazer suas considerações finais. Então, eu queria agradecer aqui a Trends pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema da economia criativa, é um tema que eu pessoalmente gosto muito, tenho me dedicado a, a essa temática, né? Agradecer, né? E também saudar aí a Trends por ter colocado esse tema em debate, porque aprofundar esse tema, fazer com que né, ele seja um tema que entre no cotidiano da sociedade, né, fará com que, de forma mais rápida, a gente possa vencer os desafios e aproveitar as oportunidades
que os empreendedores criativos têm todo dia. Com Os certeza. desafios para vencer e as oportunidades para utilizá-las. Não tenho dúvida disso. E com isso, a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Joaquim Cartacho, superintendente aqui do Sebrae, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.